Interessar por essa história incrível. Vamos acompanhar agora uma nova perspectiva da Segunda Guerra Mundial sob o ponto de vista de um militar brasileiro e sua família, que foram viver na Alemanha de Hitler, pouco antes do início da guerra. Aula de história que começa agora. Eu vou conversar com o autor do livro Alemanha 1938, que é o Eduardo Infante. Boa noite, Eduardo. Eu estava falando com você em off, que eu tenho fascínio por história, qualquer uma, a contemporânea mais ainda, né? Tá bom. Tá bom, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Tô doido para te falar, tá ansioso com essa pauta aí, para saber o que vai rolar, e vai rolar muita coisa. Você diz que o livro aborda a Segunda Guerra por uma perspectiva nova. Posso saber que perspectiva é essa? Bom, isso você já começou a dizer agora ali na apresentação, né? Normalmente a Segunda Guerra Mundial é vista pelos alemães, é contada pelos alemães e principalmente pelos vencedores, né? Os americanos, os ingleses. Os brasileiros que participaram da guerra como combatentes viram a guerra no meio do tiroteio. O meu avô, a minha mãe, a família toda foram morar na Alemanha em 1938 e passaram por uma história de 2 anos, que seriam 5 e a guerra abreviou, que para mim, sempre eu escuto essa história desde criança, parece uma história de filme, né? Eles viveram lá, então assim, a família, minha mãe, as irmãs, estudaram em colégios, conviveram com garotas alemãs, viam o que acontecia na rua no dia a dia, a juventude de Hitler aprontando, né, tudo que nós sabemos que eles faziam lá, a perseguição aos judeus, que já estava começando, não estava ainda na fase do extermínio, vamos dizer assim. Mas 38 já estava pesado. Em 36 o povo já comia só. Já, a coisa já estava feia. E o meu avô, a trabalho, enviado pelo Ministério da Guerra brasileiro, trabalhou em fábricas, principalmente na fábrica Krupp, que era a maior fábrica de armamentos, né, do mundo na época. Do mundo. E acabou, por causa disso, ficando inclusive amigo do próprio Alfred Krupp, que era o dono da fábrica, o homem mais rico da Europa na época, e teve a oportunidade de conhecer vários que depois se tornaram, né, criminosos nazistas conhecidos. Quer dizer, na época ele não sabia disso, mas teve a oportunidade de conhecer ministro da propaganda, o Goebbels, o marechal Goering, o comandante da SS e da Gestapo, Himmler. Né? Então, assim, ele teve contatos nos altos escalões da Alemanha, conhecendo, né, principalmente o Alfred Krupp. Ele frequentava a casa da família Krupp, minha avó, uma tia, irmã da minha avó, que foi morar junto com eles lá. Acabaram passando 2 anos na Alemanha, era uma missão de 5 anos, né? Que coisa fascinante. Não, é impressionante. Porque eu vou dizer, o cara poder frequentar a casa do Krupp e conhecer, porque na época, né, Goebbels é o pai da propaganda moderna, a gente sabe disso, né, da indução louca, né, a subliminar, né? Da subliminar, e essa história, né, do impulso, né, compre já, ligue já. O cara já veio com essa história do imediatismo já antes, né? O outro imbecil que foi um herói da primeira Guerra Mundial, um grande aviador, um grande piloto, foi do circo de Manfred von Richthofen, né, que eu achava que era um grande aviador, sempre foi o Goering, destroçou a maior força aérea que o mundo já conheceu, que foi a Luftwaffe, por absoluta incompetência. Ele era só bom aviador, ponto. Um ótimo aviador, um péssimo político. Viciado em morfina, enfim, essas histórias todas, né? E o Himmler, que você falou, que esse era de fato um imbecil completo. Com certeza. Bom, agora, como é que foi a vida do seu avô e da família naquele período? Bom, o meu avô, ele tinha uma rotina que era acompanhar a fabricação de canhões. O Brasil fechou um contrato na época, que foi até hoje o maior contrato de compra de armamentos que o Brasil já fez com algum outro país, que acabou indo por água abaixo, porque acabou, por causa da guerra. Mas era uma compra só de canhões de grande calibre, eram mais de 1000. E o que mais de 1000, eram 1080 para ser mais preciso. Meu Deus. Um negócio, canhão antiaéreo, canhão terrestre, canhão de transporte, né? Aqueles canhões que eles colocavam em caminhões e em tanques para rebocar, mais de 1000. E o trabalho do meu avô era acompanhar a fabricação
e acompanhar os testes, né, dos canhões, porque um canhão, quando ele é feito, ele não é entregue para o país, para o comprador, sem uso. Pelo contrário, ele tem que ser muito usado para ter a certeza de que ele não vai causar, não vai ter fadiga de material, não vai explodir depois. Então, em geral, um canhão de grande calibre tem que dar alguma coisa em torno de 1000 tiros antes de ser entregue. E meu avô, com uma equipe de militares, né, ele era o chefe da equipe técnica, acompanhava os testes, nos campos de testes não só da Krupp, mas do exército alemão, né? Então ele tinha essa rotina e, ao mesmo tempo, ele acabou tendo uma rotina social, que eu acho que foi o mais interessante. Isso que está me fascinando, né? A minha avó ficou amiga da esposa do Krupp e de esposas de outros, de vários militares alemães. O meu avô, que ia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias na casa dos Krupp, em festa, almoçava com ele. Então, isso sempre me fascinou bastante, né? É claro que, além dessa garimpagem, se a gente pode falar assim, em relação aos relatos familiares, as coisas do seu avô, você deve ter feito uma pesquisa monstruosa, de grande profundidade dessa época, né, do final da década de 30. Como é que foi essa fase? Como é que você organizou tudo isso num livro? Bom, primeira coisa que eu tinha muita informação da família. Depois eu pensei, eu preciso ver se o Exército Brasileiro tem alguma coisa disponível, né? E meu avô, ele foi para lá como major, foi promovido a coronel lá, ainda morando na Alemanha, mas ele acabou chegando à patente de marechal, né? Que não existe mais. Não existe mais. Ele foi da última leva de promovidos a marechal, né? Ele saiu da ativa em 57. Então foi a última leva dos que conseguiram, porque participaram de esforço de guerra. O Exército deu toda a assistência e o Arquivo Histórico do Exército me cedeu todos os relatórios, tudo que ele fez no período enquanto ele estava na Alemanha, porque ele era obrigado a enviar relatório para o Brasil constantemente. E isso aí foi uma fonte de informação que eu não teria feito o livro ficar com a qualidade histórica que ficou sem essas informações do Exército. E, além disso, pesquisa mesmo em literatura falando sobre a época. Bom, o seu avô, que era o Marechal Célio... Gélio. Ele teve um caráter essencialmente diplomático numa viagem dessa. Eu sei porque meu pai, que não é militar, uma vez ele fez isso. Ele foi comprar submarinos para o Brasil. Foi para a Inglaterra comprar. E tem que rodar mesmo com o submarino. Isso que você falou é verdade, para poder vender. Como é que era, né, a rotina dele? Que estava uma coisa tão intrinsecamente relacionada à Segunda Guerra, que os caras estavam produzindo, é lógico, já pensando na guerra. O Krupp sabia de tudo que o Reich queria fazer. Claro. Então, como é que foi essa situação do seu avô naquela época lá? Bom, como eu falei, para mim parece história de filme. É filme mesmo? Porque ele tinha, além de tudo isso que eu já mencionei, ele tinha os contatos regulares, ele ia regularmente a Berlim, ele prestava contas do que ele fazia, não só ao Exército Brasileiro, com comunicação mais precária possível com o Brasil, mas principalmente ao Exército Alemão. Ele tinha que dizer o que ele estava fazendo, então ele era obrigado a ir regularmente a Berlim, prestar contas para um general e um coronel do Exército Alemão, que eram os que estavam tomando conta da missão brasileira, né? Além disso, a família, enquanto estava lá, eu falei, a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, né, foi uma família grande, foi morar lá, elas começaram a conviver com, assim, vendo o dia a dia dos alemães. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era como que os alemães encaravam aquele momento, como eles encaravam Hitler, como eles achavam que estava sendo conduzido o país. E é muito comum nós vemos em filmes, né, achando que todos os alemães naquela época eram nazistas e achavam que concordavam com aquilo. É a história do vencedor. A história do vencedor. E se vê que, assim, pelos relatos deles, a coisa mais comum era, inclusive, militares serem contra isso. O meu avô, às vezes, recebia militares em casa
que eventualmente, por uma cerveja ou outra a mais, acabavam falando demais e eles sumiam. Um dos maiores militares da história da Segunda Guerra Mundial, Erwin Rommel, né, a raposa do deserto, não era nazista. Estava fazendo o serviço dele e acabou tendo que se suicidar. Ou a família dele seria toda morta. Uma coisa simples assim. Como é na China hoje. Que paga a bala depois. Paga a bala depois. Ou seja, muda só de endereço. Agora, mesmo assim, tendo uma convivência muito boa com os alemães, seu avô e a família foi obrigado a fugir. Problema de segurança. Mas por quê? À medida que o tempo foi passando, entraram em 1939... a situação mesmo, a vida, o cotidiano... Eles vieram antes da invasão da Polônia, perdão? Vieram antes, eles foram para lá em janeiro de... Não, eles vieram para o Brasil, você está falando, na volta, logo depois. O meu avô, quando teve a invasão da Polônia, em setembro, né, de 39, a situação já estava meio complicada. A vida deles lá, a perseguição aos judeus estava começando a ficar pior, vizinhos que sumiam, a coisa estava ficando feia. Até mesmo, assim, alguns episódios, como a minha mãe e uma tia voltando da escola, falando em português, serem cercadas por um grupo daqueles garotos da juventude de Hitler, e achando que elas estivessem falando em hebraico, ou seja lá o que fosse, judias, e começaram a xingar, quase foram linchadas. Meu avô já estava ficando com medo disso. O próprio Krupp falou para o meu avô, logo depois que a guerra estourou, agora a situação não vai ficar boa para vocês aqui. Treinamento para ataque aéreo, sirene, a família, eles tiveram que colocar, tampar todas as janelas com papel para caso de blackout. A coisa estava ficando séria. E o meu avô falou, bom, eu não vou deixar, eu sou obrigado a ficar aqui, porque ele tinha um posto. Ele falou, eu vou levar minha família embora, custe o que custar. Ele não podia nem deixar. Então, literalmente, ele fugiu, se arriscando. Em tempo de guerra, ele seria obrigado a andar fardado lá na Alemanha. E ele tirou a farda, pegou a família, colocou num carro e foram para a Holanda. Só tinha um navio 2 meses depois que voltaria para o Brasil. Foi para a Holanda, lá a coisa também começou a ficar feia. Depois de algum tempo. Não, vamos sair daqui, vamos para a França. E foram para Paris, ficaram mais um pouco, que o navio saía de Bordeaux, no sul da França. E ficou lá até conseguir colocar a família no navio. Já voltou preso para a Alemanha, voltou detido. O Brasil não estava nem em guerra, mas ele tinha fugido sem explicar por quê. Ele acabou sendo detido e ficou meses detido na Alemanha, muito bem tratado, porque ele foi preso por por alemães, né, por militares com quem ele convivia normalmente e muito bem, né? Claro. E depois, então, ele voltou para o Brasil? Depois, aqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Militares alemães acabaram sendo detidos, né? Até que isso foi antes de começar a guerra. O Brasil não estava nem oficialmente em guerra, mas a coisa já estava ficando feia. E houve uma espécie de uma troca. Eles deixaram os alemães que estavam aqui, os militares, voltarem, e meu avô com os outros que estavam lá voltaram para cá também. Agora, uma curiosidade é que a minha avó, depois que meu avô deixou-os dentro de um navio, que eu chamava Almirante Alexandrino, era um navio de luxo da época, o único que fazia a rota de passageiro para o Brasil e para a Alemanha. Quando meu avô foi embora, ela ainda dentro do navio, o capitão falou que eles iriam atravessar o Canal da Mancha para pegar uns brasileiros na Inglaterra. E ela falou, de jeito nenhum, eu volto nesse navio que vai atravessar o Canal da Mancha no meio da guerra. Ela desceu do navio, sabendo que tinha um cargueiro brasileiro atracado em Bordeaux, foi falar com o comandante e pediu autorização para voltar para o Brasil com eles, porque ela não queria voltaram num cargueiro. E meu avô nem sabia disso, né? Olha. E ainda voltando, sendo acompanhada, e o navio parou várias vezes no meio do caminho, navios de guerra alemães que paravam para revistar, andavam mais um pouco, navios de guerra ingleses paravam para revistar, e periscópio de submarino seguindo o caminho inteiro. Isso é um filme mesmo? É um filme. Só que eu quero esse livro, quero ler esse livro depois. Claro, já trouxe um para você. Obrigado. Inclusive. Eu quero agradecer muito a presença do Eduardo Infante, autor do livro Alemanha 1938, que é publicado pela Prata Editora, e esse fascínio todo seguramente vai ler. E seguramente esse fascínio todo vai ser
revelado agora, né? Que eu vou ler, pode ter certeza. Fico feliz. Obrigado, viu, Eduardo, por ter vindo. Obrigado.